Sol tá bom. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, e nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor como base nesta noite. Mateus 25. Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25, vamos ler os 13, né? Para a gente aproveitar a leitura. Vamos pegar alguns versículos como base nesta noite, dentro daquilo que nós vamos falar. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As que eram insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite.
Mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas, junto com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite foi ouvido um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e arrumaram suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: nos deem do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-um para vós. E tendo elas ido comprá-lo, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondendo diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos, ó Deus Santo, colocando nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Venha, ó Deus querido, nos abençoar nesta noite, a toda a igreja, seus filhos presentes, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, coloco diante de Ti, ó Pai, e peço as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, como é importante nós estarmos na presença de nosso Deus. Quão importante é entender o propósito de Deus na nossa vida. Despertamento, todos os dias nós precisamos, despertamento espiritual, principalmente, né? Porque nós não podemos ficar desapercebidos, nós precisamos estar atentos, alerta, né? Porque a qualquer momento o nosso Jesus, Ele estará vindo buscar a tua igreja, e a noiva de Cristo precisa estar de pé, preparada para ouvir, né, o soar da trombeta, para que quando Ele vier, nós poderemos subir com Ele. E esse é o objetivo da igreja, que quando Cristo vier buscar a sua igreja, que nós venhamos estar de pé, preparados para ir encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, eu e você estamos diante de um Deus que conhece, né? Segundo os Salmos, Ele não dorme, nem toscaneja, Ele está de pé. E nessa noite nós vamos aqui, irmãos, estar comentando alguma coisa sobre um despertamento espiritual para as nossas vidas. Se eu fosse dar um tema para isso, seria: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará. Está lá em Efésios 5,14. Desperta tu que dorme, né? Levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Glória a Deus. Vamos analisar as palavras do texto comparado com a parábola das 10 virgens, em Mateus 25:1, né? Desperta, desperta, ó tu que dormes, lá no versículo 14. Glória a Deus. Na Bíblia, irmãos, o sono muitas vezes é comparado como a morte. Lá em Salmos, né? Salmo 1 fala o quê?
Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O cristão, o servo de Deus, o homem e a mulher de Deus, jamais pode permitir que ele venha a se estar sentado numa roda de escarnecedores, porque com certeza, vai chegar a morte espiritual para a sua vida, E o primeiro situações dos erros das virgens nécias foi o quê? Dormir. Elas tinham azeite, certo? Levaram azeite, as suas lamparinas tinham azeite, porque as lamparinas estavam acesas. Então, o primeiro erro que elas cometeram foi dormir. Que poderia estar acordada, quando as suas lamparinas começaram a secar, elas fossem lá rapidinho, compravam do seu azeite e voltavam, mas elas dormiram. Dormiram e o seu azeite veio a acabar. Aí que está o perigo. Por quê? Porque pode ser justamente essa hora em que o Senhor pode vir. É por isso que nós precisamos estar vigiando 24 horas. Se houver hora extra, faça ainda. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que o nosso Senhor vai voltar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos ver alguns exemplos de alguém que dormiu e foram despertados pelo Senhor. Esther, que esteve desapercebido do que seu povo pereceria. Então, Mordecai lhe despertou. Esther 4, 13 e 14. Tem aí para nós, Cláudio? Glória a Deus. Esther, abre aí na Bíblia aí, fica ligado aí. Pode deixar sem o tema lá, pode só pegar os versículos para nós estarmos lendo, junto com toda a igreja. Esther, capítulo de número 4, 13 e 14. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Complicado. Estava bem tranquila daquela situação, Mas seu tio Mardoqueu a despertou, para que ela ficasse atenta, porque esse caso não iria passar ileso só porque ela estava na casa do rei, que nada ia acontecer, Às vezes é isso, irmão, só porque nós pensamos que estamos na casa do rei, e que nada vai acontecer, porque eu já sou príncipe e tal. Não, fica esperto, porque se está desapercebido e qualquer coisa acontecer, você pode ficar para trás. Então fiquem atentos a isso. Lucas capítulo 10, versículo 40 e 41. Também estava dormindo espiritualmente, embora parecesse bem acordada, mas Jesus a despertou para ouvir sua palavra. Vamos ver o que Jesus disse para Marta? Glória a Deus. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual
não lhe será tirada. Glória a Deus. Irmãos, tem crente que parece que ele está de pé, mas não está. Ele já está morto. Já está preocupado com aquilo que não deveria estar preocupado, como Marta. Você já imaginou, Jesus entra na casa, você tem a oportunidade, porque Jesus era amigo de Lázaro. Se era amigo de Lázaro, então tinha uma aproximação, né, com a família. Então, Marta sabia quem era Jesus muito bem. Ela poderia, naquele momento, largar tudo e se prostrar aos pés de Jesus, ou não? Irmão, a cozinha, as vasilhas, essas coisas, deixa para depois, né? Se eu tenho a oportunidade de estar com Jesus, por que eu vou ficar preocupado com vasilha? Imagina agora você dentro da tua casa, e você recebe a visita do Espírito Santo, você lá lavando vasilha. Daqui a pouquinho você começa a falar em línguas, você começa a arrepiar o cabelo, você começa a querer dar uma sapateadazinha lá dentro de casa, só você e Jesus. Você vai continuar lavando vasilha? Ou vai aproveitar a oportunidade da presença dele, irmãos, e vou me encher da sua glória? Não, irmão, você tem que aproveitar a presença dele que está ali, porque se ele se manifesta é porque tem algo a falar contigo. E por que justamente naquela hora? Porque o Senhor, irmão, ele não escolhe lugar para falar com ninguém, ele fala onde ele quer e quando ele quer. Vai saber justamente a hora que você está lá mexendo com as suas vasilhas, é que o teu pensamento se liga a Deus. Aí é a hora de você começar, né? Não, irmão, larga tudo, meu filho. Larga tudo. O crente, quando ele está vivo, né? Ele sabe muito bem o valor que é sentir a presença de Deus. Ele sabe como é importante sentir a presença de Deus e não perde a oportunidade de jeito nenhum. Então, irmãos, o verdadeiro cristão, o cristão que está de pé, que está vivo, né? Ele jamais deixa de se prostrar aos pés de Jesus para ficar desapercebido por aí. Quantas pessoas que poderiam nesse momento, porque Jesus está em todos os lugares, estou certo? Está lá dentro da tua casa, por que não vai para o quarto, ajoelhar e falar com o Senhor? Muitas das vezes está lá na rua, falando bobagem, olhando bobagem, um monte de coisa acontecendo, é desapercebido, é desatento. Jesus pode voltar justamente nessa hora, uma oportunidade que você teve de estar adorando ao Senhor, você estava onde? Onde não deveria. Vamos pular mais um pouco. O Senhor também despertou Jonas. Jonas dormia no fundo do barco, em meia tempestade que ele mesmo havia provocado, e foi acordado pelos marinheiros. Jonas 1:5. Que situação, né? Ele teve o chamado de Deus para ir até Nínive, pregar a palavra. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Meu Deus. Irmão, quando o crente entra nesse estado, traz prejuízo até para os outros.
Traz prejuízo até para os outros. Porque todo aquele navio, por causa dele, sobreveio aquela tempestade. E o que eles fizeram? Não tinha nada a ver com a vida de Jonas. Começou a lançar suas coisas fora. Você já imaginou? Tem gente que levando prejuízo por causa de crente, desobediente. Ao invés de ir para Nínive, foi para Jope. Só traz, irmãos, prejuízo quando nós desobedecemos à voz de Deus. O cristão foi chamado para ser luz, luz no mundo de trevas. Quem era crente ali além de Jonas? Só ele. Ele é que tinha que ser exemplo. Mas ele foi lá, o trem está pipocando lá fora, temporal, vento forte, né? E eles lançando tudo fora, Jonas bem tranquilo, dormindo, a Bíblia diz, num profundo sono. As coisas, irmão, pegando fogo lá fora, e o camarada dormindo. Você já imaginou? Despreocupado demais, não está nem aí. Aí ele ouviu a voz de Deus e entendeu, irmãos. Ele entendeu que Deus havia falado com ele. Senão ele não tinha fugido, porque ele temia pregar para os ninivitas. Porque ele sabia quem ele ia pregar. Depois ele afirma, e conhecia quem era Deus, capaz de ter misericórdia e de salvar aquele povo. Mas Jonas, ele quis fugir. Mas não é só o fugir que é importante, o que é de mais importante aqui, é que ele, além de fugir, foi para o porão e dormiu tranquilo. É isso que incomoda a gente, um cristão dentro da igreja, né? Ao invés de estar orando, fazendo alguma coisa, além de desviar do caminho, da sua rota, vai lá e dormir como se nada tivesse acontecendo. Tem gente que bota fogo, olha isso aqui, é revelação do céu. Tem gente que bota fogo na vida de um e de outro, e está lá bem dormindo, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Tem gente que bate um inferno, faz um inferno na vida das pessoas, e ela está lá dormindo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Vocês estão entendendo? É difícil, hein, irmãos? É complicado, hein? Você já imaginou? Ele causou aquilo tudo e está lá bem tranquilo, com seu sono profundo. Até que alguém o despertou, ele falou, ei rapaz, vem aqui clamar pelo seu Deus, porque a coisa está feia aqui para nós. Ele diz, não, isso aí sobreveio, é minha culpa. O cristão, irmãos, ele tem que reconhecer quando erra. Não, é minha culpa, não joga mais nada fora não. O que vocês têm que fazer é me jogar fora. Tem crente que tem hora que ele tem que pedir, porque está atrapalhando todo mundo. Irmão, me disciplina, me exclui, porque sou eu que estou atrapalhando todo mundo. Já viu aquele ditado assim que alguns no passado dizia? Irmão, aquele crente é o que atrapalha a obra de Deus crescer. O dia que ele sair daquela igreja, a igreja cresce. É Jonas. Lembra-se que é Jonas. E tem que lançar ele fora para a igreja crescer, para a igreja melhorar, ser espiritual, porque ele é o cara que impede a obra crescer. Meu Deus do céu. Gosto nem de pensar num trem desse.